A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Nós estamos muito felizes porque o canal está crescendo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com a sua vida no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus estava ali, ele trouxe essa parábola, para explicar, Ele trouxe essa parábola para explicar, que ele era o bom pastor, Ele deu um exemplo, ali das ovelhas, porque na verdade a ovelha, quando nós vamos entender o comportamento das ovelhas, exatamente é o que ele disse. A ovelha, ela não ouve a voz do estranho, A ovelha, ela sabe o pastor que a guia, que a conduz para um lugar seguro, que a conduz ela para a pastagem segura e também para o abrigo seguro. Então Jesus, ele estava dizendo assim, que a ovelha que conhece a voz do seu pastor, ela não ouve a voz de estranhos, E ele trouxe essa parábola mostrando, porque na verdade a ovelha, quando ela está sendo guiada por estranhos, ela se sente frágil, ela se sente em perigo, E muitas das vezes a ovelha é exposta, os lobos, vêm para querer matar ela, Ela vai, às vezes, ser guiada a uma pastagem onde não tem pasto, aonde tem um pasto seco. E aqui, na palavra onde nós lemos, ele explicou, Ele explicou. E também ele estava explicando aqui na parábola que as ovelhas, elas sabem a voz do seu pastor, elas conhecem a voz do seu pastor. E elas sabem que o seu pastor vai guiar ela até a porta, ao lugar seguro. E Jesus aqui explicando, ele tornou-os, pois, Jesus a dizer-lhe: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Então, meus irmãos, quantos nessa hora, que têm ouvido a voz de estranhos? Tem ouvido as vozes de estranhos. É por isso que as ovelhas, aquelas que são ovelhas do Senhor, elas conhecem a voz, elas sabem discernir a voz do seu pastor. Elas não vão por vozes estranhas. Por quê? Todos quanto vieres antes de mim são ladrões e salteadores. Então o ladrão, o que ele quer fazer com a ovelha? Ele quer roubar.
Os salteadores, né, quer roubar e saltear. Então, ele não tem compromisso em proteger a ovelha, ele não tem compromisso em conduzir a ovelha segura, no aprisco. Ele não tem compromisso. Então, nós sabemos que aquele que é salteador e é ladrão é o inimigo. Então, nessa hora, o que nós discernimos quando Jesus disse essa parábola, essa palavra? Que nós precisamos estar sabendo discernir a voz do nosso pastor. Nós temos que estar em um lugar protegidos. Porque o inimigo, ele quer roubar a nossa bênção. O inimigo, ele quer destruir a nossa vida espiritual, ele quer destruir a nossa fé. Ele quer nos desviar do aprisco, para que assim nós venhamos ser uma presa fácil. O lobo nos fala do inimigo, aquele que vem para matar, roubar e destruir, né? O lobo, ele está à espreita. O lobo, quando ele vê a ovelha afastada do aprisco, longe do aprisco, ele vai querer matar ela. E é o que acontece com muitos. Muitos nessa hora, por não discernir a voz de Deus, por não discernir a voz do seu pastor, por não se definir na presença de Deus, desvia da presença de Deus, desvia do aprisco e se torna muitas das vezes uma presa fácil para o inimigo. E nessa hora, nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos à voz do nosso pastor, nós temos que estar atentos à palavra de Deus, nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo, nós temos que estar atentos para que o inimigo não venha roubar nossa bênção, para que o inimigo não venha destruir a nossa vida. Porque, meus irmãos, é um vacilo, é um momento de fraqueza espiritual, um momento que o homem não vigia, é um momento que o homem, às vezes, ele não se atenta para a palavra de Deus, é um descuido, é um minuto de descuido, o homem perde a sua bênção. É um momento de distração. O inimigo, ele joga a seta e ele atinge a vida espiritual do homem, ele atinge a mente, ele atinge a alma, ele atinge o coração, ele atinge a família, ele atinge a saúde. E ele desestrutura a vida espiritual da pessoa. É um momento que a ovelha se desagarra do aprisco, que ela não discerne a voz do seu pastor, que ela às vezes fica ali desorientada. Quantos nessa hora têm estado desorientados, vagueando em dois pensamentos, vagueando em dois caminhos? É um descuidozinho. E a pessoa, ela perde a sua bênção. E nós temos que entender uma coisa. Não é momento do homem estar vagueando em dois pensamentos, vagueando entre dois caminhos, em cima do muro. Quantos nessa hora têm estado em cima do muro? Mas é um momento de definição. É um momento que nós precisamos estar definidos na presença de Deus. Nós precisamos estar discernindo a voz do nosso Senhor, do nosso Salvador. Por que Jesus estava levando essa palavra para eles? Porque muitos estavam indecisos, indefinidos. E o inimigo nessa hora, ele vem para confundir as mentes. Ele tem usado muitas pessoas até mesmo na internet. Tem usado muitas pessoas para orientar para o lado bom, mostrar a verdade. Tem usado a internet para ser bênção na vida das pessoas. Mas também tem usado o outro lado da internet para manipular, para destruir a sua fé, para colocar dúvida na sua mente. E tem usado as pessoas
O inimigo tem usado a internet muitas das vezes para colocar incredulidade no coração das pessoas, para duvidar. Duvidar da criação de Deus, de que Deus é criador dos céus e da terra e criou todas as coisas. Nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E que enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário, para dar sua vida. E Jesus, ele é a porta, como ele falou aqui. Ele é a porta. Aquele que passa, a ovelha que passa pela porta, que é Jesus, que discerne a voz do seu Salvador, agora ela está segura. Quantos nessa hora, por não passar pela porta que é Jesus, porque Jesus é a porta, a palavra nos fala aqui, ó. Mas as ovelhas não ouvirão. Porque as ovelhas que já conhecem a palavra de Deus, que já teve um encontro com a palavra de Deus, agora, meu irmão, quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, você não é mais enganado. Agora você conhece a voz do seu Salvador. Você conhece a voz de Deus. E a palavra nos fala assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Jesus é a porta porque ele abriu para as nossas vidas na cruz do Calvário a porta da salvação. Por isso que quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não tem mais medo. Ele não se sente desprotegido. Ele não se sente uma presa nas mãos do inimigo. Mas a palavra do Senhor nos fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Porque Jesus nos livra. Jesus nos livra da condenação do pecado. Porque ele nos abriu na cruz do Calvário a porta da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele é a porta. Porque ele abriu para nós na cruz do Calvário a porta da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele passa pela porta. A porta da salvação. A porta da regeneração. Deus restitui a nossa fé. Jesus nos une a Deus, nos dá acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós não temos mais medo. Porque Jesus nos protege, Jesus nos guarda, Jesus nos livra. Jesus nos traz o abrigo. Ele nos abriga na presença de Deus. Porque agora nós alcançamos a salvação pela graça, pela misericórdia de Deus, pela graça infinita de Cristo Jesus. Essa salvação se manifesta nas nossas vidas através do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Através do nosso Salvador. Ele é a porta. E a palavra nos fala assim: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, ele está falando: quem entrar por mim pela porta, que sou eu, quem me aceitar como Senhor e Salvador, salvar-se-á. Salvar-se-á, encontrará salvação. Quem entra pela porta, meu irmão, a porta nos fala de um lugar que nos tira de um... A porta nos transporta de um lugar para o outro. É o que Jesus fez conosco. Jesus nos transportou de um lugar de perdição, de condenação, de sofrimento, de jugo, que era o mundo, que era o pecado, e nos transportou para um lugar de bênção, de paz, de alegria, que é a presença de Deus. A porta nos transporta de um lugar para o outro. E é o que Jesus fez conosco. Nos transportou para a presença de Deus, para um lugar de bênção, para um lugar de alegria, para um lugar de reconciliação.
para um lugar onde a nossa alma está segura. Mas nós temos que tomar essa decisão, nós temos que passar pela porta. Quando o homem toma essa decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele sai desse lugar de insegurança que é o mundo, desse lugar onde não tem paz, onde não tem alegria, onde o homem se sente desprotegido, onde o homem se sente uma presa fácil nas garras do inimigo. Mas quando o homem toma essa decisão, agora ele passa pela porta e ele encontra a salvação. Nós passamos pela porta que é Cristo. O Espírito Santo nos conduziu até essa porta e nós passamos por essa porta. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora nós somos transportados para a presença de Deus e nós temos essa segurança de que em Cristo Jesus nós alcançaremos a vida eterna. Que Jesus nos garante a vida eterna. Que Ele nos dá a garantia da salvação. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Agora nós temos essa segurança em Cristo. A segurança da salvação, a certeza da salvação em Jesus Cristo. Porque Jesus é a certeza da salvação, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala, mas as ovelhas, a palavra fala assim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Entrará, e sairá, e achará pastagem. Por que as ovelhas saem? Porque nós somos livres. Nós estamos na presença de Deus, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós escolhemos estar na presença de Deus. Nós escolhemos, nós tomamos essa decisão de estar na presença do Senhor. De aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E foi a melhor escolha que nós fizemos. Essa é a melhor escolha que o homem pode fazer na sua vida, meu irmão. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É passar pela porta da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Entrará e sairá e achará pastagem. Sabe por que nós achamos pastagens? É por isso que o que sustenta a ovelha é um pasto verde. O que sustenta a ovelha não é ficar pregando sobre uso e costume, ficar pregando placa de igreja, ficar pregando, né? Porque muitas ovelhas, se a ovelha estiver num pasto seco, ela não vai querer ficar ali. Mas na presença de Deus é o pasto verdejante. Achará pastagem. Nós temos achado pastagem que você vem discernir o lugar que você está. Porque se você está no lugar onde você está desprotegido, você não sente a presença de Deus, você não sente paz, você não sente alegria, você não sente a certeza da salvação, a segurança da salvação, você não passou pela porta que é Cristo. Você ainda não encontrou Cristo Jesus. Porque muitos nessa hora têm se convertido a uma placa de uma igreja, a uma religião, mas não têm se convertido a Jesus Cristo. E muitas das vezes quando a pessoa se converte a uma placa de uma igreja, se converte a um sistema religioso, muitas das vezes a pessoa está cansada, é o fardo. Fica alimentando de pastagem seca. As pessoas, em vez de pregar a verdade, ficam pregando coisas que não estão na Bíblia. Inventando com conversa. Mas Deus quer que você encontre a verdade que está na palavra de Deus. Ensina a verdade.
Que Deus venha te dar essa sabedoria para discernir a verdade. Que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos e mostrar para você que Jesus é que é a porta. Que Jesus é que é o caminho. Que Jesus que nos abriu a porta da salvação. Não foi homem, não foi placa de igreja, não foi religião. Sistema religioso não salva ninguém. Somente escraviza as pessoas. Não estou julgando ninguém aqui, não estou apontando nenhuma placa, ninguém, mas que você venha discernir o lugar que você está. Se você está em um lugar onde a sua alma não está sendo alimentada da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, você está sedento da palavra de Deus, da presença de Deus, busque, ore a Deus para preparar um outro lugar, para mostrar para você que Jesus é o caminho, que você precisa estar em um lugar onde que pregue Jesus e não a placa. E a palavra nos fala, e achará pastagem. Meu irmão, na presença de Jesus, na presença de Deus, você vai encontrar pastagem. Alimento para sua alma, alimento espiritual, alimento da palavra de Deus, a água que descedenta a sede. A palavra que alimenta a alma. E Jesus quer te dar essa palavra. Jesus quer te alimentar através dessa palavra. Que descedenta, essa palavra que descedenta a sede da alma do homem, essa palavra que alimenta a alma do homem. Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar a vida e a vida eterna. E a palavra fala assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus ele deu a vida pela sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário e ele derramou o seu sangue. Ele deu a vida. Ele deu a sua vida pela minha vida, pela sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele pagou esse preço. É por isso que ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E que você venha entregar a sua vida a ele. Que você venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para que assim ele venha te conduzir à vida eterna. Porque Deus tem para as nossas vidas a vida eterna em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus, que você venha, refletir essa palavra, compartilhar essa palavra, para que assim Deus venha, continuar conduzindo a sua vida espiritual, conduzindo, porque Deus quer nos conduzir à vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus nos abriu na cruz do Calvário a porta da salvação. E ele nos dá essa certeza que em Cristo Jesus nós temos a certeza da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Canal Sidney Evangelista, levando as boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra de salvação, de renovo, de restauração para a sua vida. O tema dessa palavra é Jesus, ele é a porta da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.